Olá, continuando o nosso treinamento, parte 6. Vamos falar sobre definições de termos técnicos e também de situações de emergência. A primeira definição envolve o plano de radioproteção ou plano, podemos chamar de plano de proteção radiológica. É um documento exigido para fins de licenciamento da instalação, que estabelece as ações de radioproteção a serem implantadas pelo serviço de radioproteção do local. Ou seja, qualquer instalação que utiliza fontes emissoras de radiação ionizante precisa ser licenciada. Esse licenciamento ocorre através da ANSN, Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Toda instalação licenciada ela tem um supervisor de proteção radiológica qualificado naquela prática. Esse supervisor ou o serviço de radioproteção, ele monta um documento que é o plano de radioproteção, ou podemos chamar plano de proteção radiológica. Esse documento ele é assinado tanto pelo supervisor quanto também pelo titular da instalação, pelo responsável legal da instalação. Esse documento ele vai apresentar todas as ações de radioproteção que vão ser implementadas, ok? A ANSN analisa esse documento e depois, estando tudo ok, gera um ofício de autorização para essa instalação operar, ok? Atuar de forma legal. A radioproteção é um conjunto de princípios e medidas que visam evitar exposições desnecessárias à radiação, com o objetivo de proteger o ser humano e os seus descendentes, assim como o meio ambiente dos possíveis efeitos indesejados causados pela radiação ionizante. Isso aqui a gente já viu. O curso, na verdade, é um curso de radioproteção que ele tem o objetivo de quê? De gerar princípios, gerar medidas que vão evitar exposições desnecessárias à radiação, ok? Qual o objetivo? Proteger o ser humano, proteger o meio ambiente, ok? Dos efeitos indesejados causados pela radiação ionizante. Dentro das definições, nós temos alguns termos muito conhecidos, como IOE, que quer dizer indivíduo ocupacionalmente exposto, IP, que quer dizer indivíduo do público, ok? Então, o que seria o IOE? Um indivíduo sujeito à exposição ocupacional, ok? Independente da situação da exposição, né? Se é uma situação de emergência ou não, se é uma situação do dia a dia. Se ele é um indivíduo sujeito à exposição ocupacional, ele é um IOE. E o indivíduo do público é qualquer membro da população quando não submetido à exposição ocupacional ou exposição médica. Exposição aqui ocupacional é a exposição do dia a dia do trabalho, está muito claro isso, e exposição médica seria exposição para pacientes e acompanhantes numa área como o raio-x diagnóstico, uma tomografia, enfim, né, dentro da área médica. Licenciamento. Toda instalação ela precisa de um licenciamento que é gerado pela ANSN, através dos atos administrativos, como eu comentei anteriormente, onde vai apresentar os ofícios. Esse ofício pode ser um ofício para autorização para localização de onde vai ficar o equipamento emissor, construção ou um transporte de uma fonte, a operação, o descomissionamento, a utilização desse material, enfim, dependendo do tipo de instalação, você pode ter aí vários atos administrativos associados, tá? Mas de forma geral, esse termo, né, por definição, ele apresenta como um processo pelo qual o órgão regulador, por meio de avaliações e verificações das condições de segurança de uma instalação, concede, modifica, limita, prorroga, suspende ou revoga atos relativos à localização, de onde vai ficar essa fonte, da construção
por exemplo, de uma blindagem, de um bunker, de uma barreira física, do transporte desse material radioativo, por exemplo, da utilização dele, né, dessa prática, como ela vai ser utilizada, tá? Ou aquisição desse material radioativo, como a compra, a operação, né, que vai, olha, agora vocês já podem atuar, vocês têm um ofício de operação, do descomissionamento, que é a parada de operação, ou alteração técnica de uma instalação. Que seria o termo área livre? É qualquer área que não seja classificada como área controlada ou área supervisionada. É uma área livre, ok? Essa área livre, ela está sujeita a quê? À radiação de fundo, que é a radiação natural ou background, que nós já vimos, ok? Então, nós temos a radiação de fundo ou background, ok? Um exemplo disso é a taxa de dose equivalente ambiente na imagem aqui do lado, ó. Aqui está o BG aqui dessa praia, por exemplo, é 0,08 microsievert/hora, né? Vai variar nessa faixa aí, ok? Cada local tem o seu BG, cada local tem uma radiação de fundo específica para aquela localização, aquele ponto, que isso vai depender da natureza ali do local. Essa dose anual potencial é menor ou igual a 1 milisievert/ano, porque é uma área livre para indivíduos do público, ok? É compatível com limites de público, não requer controle radiológico. Essas áreas você não precisa ter nenhum controle radiológico, porque é uma área livre. E a área controlada é uma área sujeita às regras especiais de proteção e segurança, com finalidade de controlar as exposições normais, prevenir a disseminação de contaminação radioativa e prevenir ou limitar a amplitude das exposições potenciais. Ou seja, área livre, eu vou precisar de sinalização, barreiras físicas, eu vou precisar de regras específicas para garantir a segurança, ok? O controle das exposições ali naquele local. Então, toda área controlada, ela é sujeita a regras especiais de proteção e segurança. Com qual finalidade? Controlar as exposições normais e o que mais? Prevenir a disseminação de contaminação radioativa e prevenir ou limitar a amplitude das exposições potenciais naquele local, ok? Logo, nessas instalações onde você tem a área controlada, né, a dose anual potencial é maior do que 1 milisievert/ano, que é a dose, 1 milisievert seria para público. Então, vai apresentar valores acima dos limites para público nos pontos que seriam os pontos para a área controlada. Pode ultrapassar limites do público, ok? Isso tudo vai estar muito bem informado no plano de radioproteção através das práticas de levantamento radiométrico e requer controle de acesso e proteção, né? Controle de acesso poderia ser barreiras físicas, ok? E sinalização, com trifólio, você pode ter alarmes sonoros, visuais, enfim, né? Requer todos sistemas de segurança, por exemplo, de câmera, que vai garantir e evitar possíveis exposições desnecessárias. A cultura de segurança, essa definição de cultura de segurança, ela está diretamente associada à defesa de profundidade para as instalações, que na verdade representa o quê? Uma implementação de várias camadas de defesa independentes, incluindo aspectos administrativos e técnicos, com o objetivo de evitar, mitigar incidentes
e para manter a eficácia das barreiras físicas colocadas entre uma fonte de radiação ou material radioativo e trabalhadores, membros do público ou do meio ambiente. Vou dar um exemplo prático que envolve até essa imagem aqui, né? Pegando aqui o termo, ó, implementar várias camadas de defesa independente. Exemplo, nessa instalação que eu estou aqui atuando, para eu ter acesso a ela, eu tive que passar por um ponto de controle, uma autorização, né? Tinha que ter todo um formalismo para eu ter acesso a essa área. Então, eu tenho ali todo uma camada voltada para um aspecto administrativo, ok? E técnico também, né? Precisava de uma roupa especial, precisava de usar capacete, bota, eu precisava de utilizar aparatos específicos para estar dentro dessa instalação, ok? E também gerar o quê? Situações que poderiam evitar e mitigar acidentes, né? Ó, com o objetivo de evitar e mitigar incidentes e para manter a eficácia das barreiras físicas colocadas entre uma fonte de radiação ou material radioativo e trabalhadores, membros do público ou do meio ambiente. Nessa instalação, por exemplo, para eu chegar nesse ponto, eu tive que passar pelo um ponto que seria um ponto de controle. Depois eu tive que ir para um outro local, passar por uma barreira física, que era um portão com cadeado, com sinalização, com uma chave específica que fica no serviço de radioproteção em nosso controle, só a gente que tem essa sala. Depois, para eu estar nesse ponto, se eu quiser passar ainda desse ponto, eu tenho aqui um cadeado, eu tenho grades, eu tenho câmeras também distribuídas nesse local. E aqui eu tenho também um bunker, que está nessa parte metálica aí, com fonte ali dentro, que também tem um outro cadeado, tem uma outra chave e que fica em posse do serviço de radioproteção. Ou seja, nessa instalação existem várias camadas, várias barreiras físicas para evitar o contato ou acesso a fontes radioativas. Isso aqui é um exemplo. Ou seja, aqui representa uma cultura de segurança, que é um conjunto de características e atitudes e valores das organizações e pessoas que estabelece como prioridade absoluta que as questões relativas à radioproteção e segurança radiológica em geral recebam a atenção que merecem a sua importância. O que seria o termo dose? A gente vê dose equivalente, dose efetiva, existe dose comprometida, existe dose coletiva, existe dose equivalente pessoal, existe dose equivalente ambiente. Esse termo dose, né, é um termo genérico para se referir aos termos dependendo do contexto, como dose absorvida, dose efetiva, dose equivalente, dose comprometida. Então, ele é um termo genérico, tá? Que vai estar associado ou vai referir a termos, né, técnicos, né? Como, por exemplo, a grandeza, dose absorvida, que a unidade antiga é o Rad, a nova é o Gray, a dose efetiva, né, ou dose equivalente também, que a unidade antiga é o Rhem, a nova é o Sievert. Agora eu vou falar um pouco sobre situações de emergência. Situações de emergência aplicado a medidores. Então, atenção total agora. Essas situações de emergência, aqui são exemplos que eu coloquei para facilitar eh, ou implementar ações e medidas em ocorrência de algum incidente ou acidente em uma determinada instalação. Considerando-se emergências radiológicas, como a gente considera isso, tá? O que a gente vai considerar como emergência? Por exemplo, uma perda ou extravio de uma fonte radioativa, é uma emergência radiológica. Danos à blindagem do medidor nuclear, também é uma emergência radiológica. Estou falando de medidores nucleares, né? Houve um dano lá e está
vazando, está tendo fuga de radiação, é uma emergência. Um incêndio em área com fonte, né? Pegou fogo, ali tem uma fonte, isso também vai gerar uma situação de emergência radiológica e também uma exposição adicional, acidental, desculpa, ou suspeita, né? Se eu tenho uma exposição acidental, por exemplo, numa manutenção, num procedimento dentro dessa instalação, e ocorreu uma exposição acidental, logo, isso vai gerar uma abertura de uma situação de emergência. E aí nós temos algumas ações, correto? Dentro desses exemplos que eu coloquei, quais são as ações? Vamos o quê? Interromper a atividade, vamos isolar a área, vamos afastar as pessoas não envolvidas, não manipular a fonte, né? Ó, ocorreu a situação, a gente não pode manipular a fonte agora, ok? Comunicar imediatamente o serviço de proteção radiológica, o supervisor de proteção radiológica, ok? A resposta deve ser imediata e coordenada. Quem vai coordenar sempre vai ser o serviço de proteção radiológica. Aqui eu coloquei alguns exemplos de ações imediatas que precisam ocorrer. Eu apresento aqui para vocês um fluxo de comunicação, tá? Que eu entendo que é o indicado, o ideal para as instalações radiativas, né? Eu tenho uma situação de emergência e eu preciso ter um fluxo de comunicação, né? Como vai ser essa comunicação nesse caso dessa emergência, tá? Então, eu tenho, ó, o serviço de radioproteção, ele tem que ser comunicado imediatamente. Aí esse serviço de radioproteção, ele vai gerar uma comunicação com o responsável pela instalação, ou seja, pelo titular, responsável legal dessa instalação, e ele também vai gerar uma comunicação com a ANSN, ok? Através do telefone de emergência radiológica, que funciona 24 horas, está no site da ANSN e também esse telefone está no plano de proteção radiológica, ok? Então, uma regra fundamental que eu reforço é nunca tentar corrigir a situação sem orientação do serviço de proteção radiológica, do supervisor de proteção radiológica. Sempre comunica o supervisor de radioproteção, o serviço de radioproteção para as tomadas de decisões nessa situação de emergência. Então, aqui eu apresento para vocês um fluxo onde entrar em contato com o serviço de radioproteção, o serviço de radioproteção entrar em contato com o responsável pela instalação e entrar em contato com a ANSN. Agora eu vou apresentar alguns cenários simulado, né, de emergência, né, ok? Então aqui é cenário, tá? Novamente, é um simulado de emergência. Nesse simulado, eu coloco uma perda de fonte, ok? Ocorreu uma perda da fonte. Aqui eu coloco nesse cenário, né, como exemplo, ó, durante a atividade de manutenção na unidade. Aí eu criei um fator problema. Um medidor nuclear removido da linha de processo. O equipamento é encaminhado para a área temporária durante a conferência. Área temporária. Durante a conferência, não é localizado a fonte radioativa. Teve uma manutenção, nessa manutenção precisaram retirar a fonte, essa fonte tinha que ser armazenada num local temporário, num bunker, por exemplo, temporário, né? E durante a conferência a fonte não estava mais lá, né? Então aqui é um cenário, uma situação de emergência, ok? E isso vai caracterizar o quê? Caracterizada como perda, ok? Ou extravio de fonte radioativa. Quais são os riscos envolvidos nesse caso?
exposição radiológica não controlada, acesso indevido por pessoal não treinado, possível violação de requisitos da ANSN, impacto operacional e regulatório. Então, aqui são os riscos envolvidos. Agora, quais são as ações imediatas para essa resposta que nessa situação de emergência, né, resposta esperada, as situações imediatas nesse cenário, nesse simulado de emergência, onde envolveu uma perda de fonte. Aqui eu apresento como, ó, interromper todas as atividades no local. Ó. Vamos interromper as atividades porque ocorreu uma perda de fonte, né? Não se sabe onde está essa fonte, então interrompe as atividades, porque uma pessoa pode estar do lado dessa fonte e ela não sabe. Então a gente precisa interromper as atividades no local, ok? Isolar a área imediatamente. A área precisa ser isolada para garantir segurança das pessoas e também para possibilidade de encontrar essa fonte. Evacuar pessoal não essencial, né? O que seria pessoal não essencial? De repente, numa situação de perca de fonte, de resgate de fonte, uma pessoa pode tentar achar essa fonte por conta própria sem um medidor de radiação. Ela pode estar, de repente, do lado da fonte e ela não vai saber que está sendo exposta. Ela pode pegar a fonte na mão, achando que ela está fazendo uma boa ação e ela está recebendo uma dose elevadíssima nos dedos, por exemplo, no braço, em um membro. Então, qualquer pessoa que não seja treinada, qualquer pessoa que não é dosimetrada, qualquer pessoa que não tiver um medidor de radiação na mão, qualquer pessoa que não passou por um treinamento específico de radioproteção, não pode, nesse momento, estar ali envolvido para tentar resgatar essa fonte, porque senão ela pode ser um problema nesse momento de resgate da perda dessa fonte. Ela pode sofrer uma exposição elevada. Então, evacuar pessoas, né, que não são essenciais. Proibir qualquer manipulação de materiais. Por quê? Esses materiais eles podem estar contaminados, nesses materiais pode estar a fonte no meio desses materiais, então proibir qualquer manipulação de materiais naquela redondeza, naquele meio, tá? Aqui é uma simulação, estou colocando uma situação, um problema, o que foi uma perca de fonte. Então tem que pensar em tudo. Eu preciso o quê? Acionar um serviço de radioproteção. Esse serviço de radioproteção, ele vai mapear o local, vai isolar a área, vai pegar os medidores calibrados, vai tentar fazer o rastreio dessa fonte, vai tentar fazer toda uma rastreabilidade para resgatar essa fonte, ok? As comunicações vai envolver o quê? Notificar imediatamente o SPR, ok? Acionar responsáveis da instalação, informar a NSN, como eu já mencionei anteriormente. E quais as ações do supervisor de proteção radiológica ou do serviço de proteção radiológica? Quais seriam as ações desse SPR? Avaliação radiométrica da área, né? Eu ia lá fazer a avaliação radiométrica, tá? Eu vou o quê? Fazer uma verificação de possíveis locais da fonte, vou fazer as medidas, os levantamentos radiométricos em possíveis locais onde essa fonte possa se encontrar, gerar um rastreamento com detectores de radiação, identificação de áreas como aumento de taxa de dose. Não, aqui as taxas de dose estão um pouco mais altas, ou seja, aqui pode ter ocorrido uma contaminação porque a fonte passou por aqui. Tá? Se for uma fonte selada, isso não vai gerar uma contaminação, ok? Mas a gente consegue fazer um mapeamento através das taxas de exposição se for elevada dessa fonte. Um registro formal da ocorrência. Eu preciso formalizar isso, tanto para os titulares quanto para a NSN, ok? Então, aqui representa um simulado, né, de emergência, tá? Envolvendo perda
de fontes, que seria a pior situação possível quando a gente pensa em medidores nucleares, tá? E aqui eu apresento para vocês as ações tomadas. Com isso, eu finalizo esse conteúdo. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.